Você já parou em algum momento da sua vida, talvez você tá no dia a dia fazendo alguma coisa ali, ou você tá assistindo alguma coisa na televisão e você fala assim: como é que eu falaria isso em inglês? Já aconteceu com você? Se você está chegando aqui agora e quer aprender inglês como um adulto inteligente, seja muito bem-vindo, pois este é o seu lugar. Meu nome é Simon e eu vou te ajudar nessa jornada. Aqui a gente vai aprender inglês, mas sempre de uma maneira que não é infantilizada. Você não é criança, então não existe a menor necessidade de eu te tratar como criança na hora de te ensinar inglês. Vamos lá, eu criei essa série de aulas aqui que a gente vai ter, né? Como você diria em inglês, para que a gente possa aprender a falar as coisas em inglês, coisas normais do seu dia a dia, coisas que você vê na televisão, coisas que você vê quando você está assistindo a um filme. E eu vou trazer aqui nesta série 3 níveis, tá? Como você falaria isso no nível básico, como você falaria isso de uma forma mais intermediária e como você falaria isso de uma maneira mais avançada. Para a gente poder começar o de hoje, eu resolvi pegar um trecho de um filme, é um filme bem famoso, e eu vou pegar um trechinho ali, eu não vou nem ficar entrando em o que eles estão falando para poder destrinchar e entender o que está sendo falado ali. Esse não é o propósito da nossa aula. Inclusive, se você está aqui e não sabe ainda, eu tenho um curso de inglês geral que é o Praxis. Lá dentro a gente faz a exposição guiada. Aí sim, a gente vai aprender 100% do que está sendo falado ali, entender 100% do que está sendo falado ali e dessa forma ir melhorando o seu inglês usando o inglês real, né? Usando o inglês do dia a dia. Mas nesta série de aulas aqui, eu quero pegar um pedaço dessa cena, né? Para eu poder retratar o que está acontecendo ali, e aí a gente vai desenvolver nesses 3 níveis, né, o básico, intermediário e avançado, como a gente falaria daquilo, como a gente desenvolveria aquele assunto na vida real, né. O filme que eu trouxe aqui, eu vou até pegar aqui o meu headset, já vou colocar aqui. O filme que eu trouxe aqui pra gente é nada mais, nada menos que este aqui, ó. Olha lá. Já reconheceu por aí? Já reconheceu por aí, só olhando assim? Se você não sabe, ainda não vou começar, né? Se você não sabe, esse aí é o famoso Lord of the Rings, Senhor dos Anéis. Antes, deixa eu fazer uma introdução aqui. Você já conhece aí? Não conhece? Se você não conhece, pelo amor de Deus, meu Deus, ilumine a cabeça dessa pessoa para que ela assista a essa série, leia esses livros, porque é algo realmente sensacional e contribui muito para a sua vida. E quando eu falo isso, eu estou falando de verdade, tá? O Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele era católico e ele mesmo fala que a obra dele é uma obra católica. Então, tem muitos ensinamentos riquíssimos ali dentro da obra dele, né? Tudo permeado com essa densidade moral e densidade filosófica, né? Então, eu vou pegar uma cena aqui, nem vou entrar muito nessa questão de filosofia, de analisar e tudo mais. Eu quero pegar ali o que está acontecendo na cena mesmo, o que, que é a coisa prática, o que está acontecendo naquela cena, e aí a gente vai descrever. Então, eu vou primeiro tocar a cena, né? Para você poder entender, e depois a gente vai tratar disso, tá? Vamos lá, é um pedacinho pequenininho. Esse aqui, se você não conhece, esse aqui é o Gandalf, tá? Ele é um mago lá na história e ele vai falar ali com um outro personagem. Vamos ver. Is it safe? Never put it on, for the agents of the Dark Lord will be drawn to its power. Esse aqui é o Frodo. Se você não conhece, né? Frodo, como a gente fala em português, é o Frodo, como se diz em inglês, tá? Vamos lá. Always remember, Frodo. The ring is trying to get back to its master. It wants to be found. Então, essa é a cena. Só isso aqui. Não, professor, mas só isso aí é uma cena pequenininha, eu quero ver o resto. Se quiser ver o resto, vai ter que assistir aos filmes, né? Essa cena aqui é só pra gente poder tratar. Então, o que aconteceu ali até o momento, né? O Gandalf, ele tá levando ali o Frodo, né? Que é um hobbit, é uma raça, né? Existe a raça dos magos, dos homens, dos orcs, dos anões, dos hobbits. Tá levando ele até a borda da floresta ali para ele poder seguir o caminho dele. Você viu que ele tá carregando um objeto no bolso, né? Se você já conseguiu entender inglês, você sabe que esse objeto é um anel e ele tá levando esse anel. Se você não conseguiu, tô te falando agora, o Frodo tá carregando um anel ali, para que eles possam destruir esse anel, né? Essa é a jornada do Frodo ali em Senhor dos Anéis. Acredito que não tô dando nenhum spoiler aqui, pelo amor de Deus, esse filme já tem bastante tempo, né? E aí o Gandalf tá dando um aviso, um recado ali pro Frodo, né? Primeiro ele pergunta: "Tá seguro, né? Tá a salvo?" Aí o Frodo até põe a mão assim, né, que tava no bolso ali, e aí ele fala assim: "Nunca use o anel. Nunca use, porque quando você usar o anel, os agentes do mal vão descobrir onde você está. E tenha em mente que o anel quer
ser encontrado. O anel quer sempre voltar para o seu mestre, para o seu dono. Então essa é a mensagem ali daquela parte, né? Só fazendo uma pausa aqui, né, para você que já assistiu ou já leu os livros, o que seria até melhor, né? Ou se você vai assistir, tente assistir novamente ou tente reler o livro, né, a trilogia ali, pensando no anel como o pecado. Pense nisso. Pense o anel como o pecado. Só de você ver o filme novamente com essa visão já muda completamente a forma como você enxerga a história toda, tá? Muito interessante. Mas aí vamos lá. O que eu quero com vocês é isso. Como que você falaria o que aconteceu nessa cena aqui em inglês? Não a fala em si, não repetir o que o Gandalf falou ali. Mas como que você falaria isso? Ele está dando um aviso para o Frodo tomar cuidado com o anel e não cair na tentação de usar o anel. Como que você falaria isso em inglês? Pensa. Então deixa eu colocar aqui, ó, como você diria em inglês, nós estamos na aula 1, vou colocar aqui, ó, nível básico, tá? Eu vou colocar 3 formas que a gente poderia dizer isso aqui se fosse no nível básico. Já vou supor aqui que você saiba o nome, tá, dos personagens, Gandalf e Frodo, para poder facilitar a nossa vida na hora de seguir aqui. Tá? Então vamos lá. No nível básico, o que, que a gente observa? Quem está no nível básico consegue descrever as coisas a um nível bem baixo. Quando eu digo um nível baixo, não quer dizer um nível ruim, eu quero dizer um nível de baixa densidade, você consegue apenas passar poucas informações. Então, basicamente, ele vai conseguir descrever a ação principal. Qual é a ação principal aqui? Pensa. A ação principal que o Gandalf está executando ali é o ato de falar. Ele está falando com alguém. Então, esse é o nível mais básico. Você consegue descrever que a pessoa está falando com o outro, ou talvez passando uma mensagem, né? Então, como que a gente poderia descrever isso aqui, ó? Gandalf speaks, né? O speaks aqui, ó, porque o Gandalf é o sujeito, né? Então, he speaks, né? With Frodo. Isso aí seria o mais simples, mais básico. As pessoas que estão no básico, elas conseguem fazer isso aqui com uma certa tranquilidade. Gandalf speaks with Frodo, ou seja, o Gandalf fala com Frodo. Simples. Outra forma de você dizer isso aqui, ó, Gandalf is speaking with Frodo. Ou seja, o Gandalf está falando com o Frodo. Você pode dizer assim também, né? Qual que é a diferença entre as duas? Gandalf speaks with Frodo, você traduziria assim, ó, o Gandalf fala com o Frodo. Você está descrevendo a cena ali. Agora que Gandalf is speaking with Frodo, você está falando da ação que está sendo executada neste momento. Gandalf is speaking. Ele está falando com o Frodo. Consegue compreender? Um detalhe importante para você aqui, ó, para te ajudar já de pronúncia, é isso aqui, tá? Aqui, você não pronuncia aquilo ali como is. Gandalf is. Não, senhor, erradíssimo. Você pronuncia aquilo ali, ó, vou colocar aqui, ó. Vamos combinar um negócio. Toda vez que eu escrever entre aspas, é para você pronunciar como se fosse em português, tá? Fala aí, ó. Is. Is. Gandalf is speaking with Frodo. Gandalf is speaking with Frodo. Isso aí. Por quê? Preste atenção aqui, ó. Já viu essas palavras aqui, ó? Como que você fala isso aí? Is, it, kid, sip. É assim que você fala? Tudo errado, né? Talvez você não saiba o que seja o último ali, né? Que é o ato de beber, dar um gole, né? Em alguma coisa. Aqui, ó, você vai falar is, it, kid. E por último, sip. Então não é is, it, kid, sip. Não existe isso. Primeiro, não tem nenhum sip. Não tem esse i. Não é kid. Não tem esse i. Kid. Kid. Pensa aqui, ó. Kid. Kid. É assim que você vai falar, ó. Kid. Tá? Então cuidado com essas coisas. Eu vou ajudando vocês aqui na pronúncia, tá? Gandalf is speaking with Frodo. Beleza. Também nível básico aqui. Mais uma forma, né? Talvez aqui a pessoa já está caminhando no nível básico, né? Gandalf says something to Frodo. Gandalf says something to Frodo. Ou seja, Gandalf diz algo para o Frodo. Something é algo, alguma coisa. Gandalf diz alguma coisa, diz algo para o Frodo. Isso aqui está tudo dentro desse nível mais inicial aqui. Preciso te dizer o seguinte, se você está aprendendo inglês ou quer aprender inglês, né, talvez você esteja aí no zero, não saiba nada de inglês, talvez você já tenha tentado, começado, desistiu, talvez você até já saiba alguma coisa e queira ir adiante.
eu tenho um recado para você. Eu vou fazer a Masterclass em inglês para sempre, para poder mostrar como que você aprende inglês como um adulto inteligente. E você não pode perder essa Masterclass se você quer aprender inglês de forma definitiva, para sempre. Para você poder fazer isso, eu deixei aqui na descrição o link para você se inscrever na Masterclass. A gente se vê lá. O que a gente vê quando a gente começa a passar para o nível intermediário? Aqui a gente já consegue captar mais informações e transmitir mais informações também. Por isso que a gente já subiu na escada ali um pouco, né? Então, o que a gente percebe ali? Lembra o que o Gandalf falou ali? Falou lá, ó, cuidado, não use o anel quer ser encontrado. Quando você usar, se você usar o anel, os agentes vão saber que você está usando. Ou seja, ele está dando um aviso ali que tem um perigo, tem um negócio que vai acontecer se ele usar o anel. Não é assim? Então, vamos lá. Novamente. Gandalf warns Frodo of a danger. Olha lá a diferença agora. Gandalf warns Frodo of a danger. O que é isso? Gandalf avisa o Frodo de um perigo. Warn é avisar, né? O verbo to warn é avisar, é dar um aviso, alertar alguém. Of a danger, de um perigo. Então, Gandalf warns Frodo of a danger. Ou seja, Gandalf está alertando Frodo de um perigo. Tá? Outra forma intermediária de dizer isso aqui. Olha lá, ó. Gandalf gives Drogo. Eu tô lá no Khal Drogo do Game of Thrones. Né? Ai, meu Deus. Frodo. Mas o negócio é que eu acho que Drogo era o nome, não sei se era do avô do Frodo ou do Bilbo, agora eu não me lembro, mas tem um Drogo na história lá também. Enfim, Gandalf gives Frodo a counsel. O que é isso? Gandalf dá um conselho ao Frodo. Ó, a gente não está entrando em detalhe o que é o conselho, mas a gente consegue descrever essa ação. Gandalf está dando um conselho ao Frodo. Gives Frodo a counsel. Counsel. Cuidado para não falar counsel, tá? Counsel, que é o conselho. Gandalf gives Frodo a counsel, tá? Mais uma forma intermediária aqui da gente colocar isso aqui, ó. Gandalf advises Frodo to be careful. Gandalf advises Frodo to be careful. O que é isso? Advise, né? Como um verbo, to advise é dar conselho. Então, Gandalf aconselha que o Frodo seja cuidadoso, careful. Na pronúncia aqui, tá? Você não vai pronunciar esse é. Nunca, jamais, na sua vida nem na sua morte. Você não vai falar careful ou careful. Você não vai falar isso. Você simplesmente corta aquele L. Se você tiver um sotaque mais britânico, como o meu caso, você vai falar careful. Careful. Você simplesmente corta aquele R ali, né? Careful. Se você tiver um sotaque mais americanizado, você vai falar careful. Careful. Você vai forçar o R. Beleza? Aqui a gente já consegue passar mais informação. Vamos embora caminhar para o último nível aqui, ó. Nível avançado. Aqui, novamente, o que muda é a quantidade de informação que a gente consegue captar e passar, e também a densidade dessa informação, né? O nível que você utiliza no vocabulário para passar essa informação, com mais precisão, com mais nuance ou com mais abstração, tá? Isso tudo determina a complexidade de um vocabulário. Então vamos lá. Primeira maneira mais avançada de dizer isso aqui. Gandalf, the wizard, warns Frodo the Hobbit of a peril. Já ficou mais difícil aqui? Você claramente consegue ver, né? O nível de dificuldade aqui, ó, aumentando, né? Gandalf the Wizard warns Frodo the Hobbit of a peril. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Gandalf the Wizard. O que é isso? Gandalf, o mago. Porque ele é um mago, né? Wizard é isso, é um mago. Warns, você já viu que warn é alertar, né? Warns Frodo the Hobbit, ou seja, alerta Frodo, o Hobbit, que é a raça lá do Frodo, alerta Frodo Hobbit of a peril. O que é isso, peril? Peril já é uma palavra avançada para você dizer perigo. É um sinônimo de danger, só que é um sinônimo mais avançado, peril, tá? Gandalf the Wizard warns Frodo the Hobbit of a peril. Primeira forma. Vamos ver uma segunda forma mais avançada aqui de se dizer isso. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Assim. Beleza, vamos lá. Gandalf is
telling Frodo to be mindful of the ring's snares. Gosto dessa palavra. Gandalf is telling Frodo to be mindful of the ring's snares. O que é isto? Professor, nunca vi esta palavra aqui na vida. Prazer, snares. Snares, você. O que significa isso? Vamos lá. Gandalf is telling Frodo, ou seja, Gandalf está dizendo ao Frodo, né? To tell é contar alguma coisa a alguém, dizer alguma coisa a alguém. Gandalf is telling Frodo to be mindful. Gandalf está dizendo para o Frodo prestar atenção. Mindful é quando a sua cabeça está atenta a alguma coisa. Be mindful. Preste atenção em tal coisa. Esteja atento a tal coisa. Tá? Estar atento a quê? Of the ring's snares. O que é isso? Aqui, né? Já vou falar isso aqui de cara para você entender o restante. Snares é armadilhas, tá? Snares é armadilhas, ciladas. Então, ó, e aqui eu coloquei o apóstrofo, né? Para se referir ao rings, ou seja, as armadilhas do anel, as ciladas do anel. Então, ó, Gandalf está dizendo ao Frodo para ser cuidadoso, para estar alerta, para prestar atenção às armadilhas do anel. Por quê? Lembra que o Gandalf falou? O anel quer ser encontrado. Entende? Cuidado, não use o anel. Então, ele está dando esse recado, esse aviso ao Frodo, né? Última forma ali da gente poder falar isso aqui seria assim, ó. Gandalf is warning Frodo never to give in to the ring's temptation. Olha lá, é outra boa. Gandalf's warning Frodo never to give in to the ring's temptation. Vamos lá. Gandalf is warning Frodo. Mesma coisa, né? A gente já viu warn aqui atrás, ó. Warn é alertar, avisar, né? Gandalf is warning Frodo. Ou seja, Gandalf está alertando Frodo. Aí, olha aqui, de uma maneira mais formal até, ó. Mais formal até. Never to give in. Como assim, never to give in? Nunca para dar dentro. Não traduza as coisas de forma literal sempre. Por quê? Give in, esse phrasal verb que a gente tem aqui, significa ceder, tá? Ceder. Never to give in. Para nunca ceder. Nunca se entregar. No sentido de ceder, conceder que algo seja feito. Ou em fazer alguma coisa. Nunca ceder to the ring's temptation. A tentação do anel. Então, o Gandalf está alertando ao Frodo para nunca ceder à tentação do anel. Sacou? Gostou disso aqui? Faz o seguinte, antes da gente continuar aqui. Neste momento, eu não sei se estão abertas as matrículas para o Praxis, nesse momento que você está assistindo a aula. Se não estiver, você vai poder se inscrever para a Masterclass que eu vou fazer sobre essa metodologia de aprender inglês como um adulto inteligente. E aí você pode fazer isso no link que eu vou deixar na descrição aqui para você. Vai lá e dá uma olhada. Se tiver aberto o Praxis, você já vê o que tem no programa. Se não, você já se inscreva para a Masterclass que vai acontecer para você saber mais sobre esse método, essa metodologia. Como que faz para realmente aprender inglês de forma definitiva, para sempre, como um adulto inteligente. Outra coisa que eu quero saber de você é o seguinte. Coloque nos comentários para mim qual nível que você se encaixa hoje. Se fosse para você descrever aquela cena, com qual nível você seria capaz de descrever aquela cena? Comenta ali, ó. Ah, eu tô no básico. Ah, eu tô no intermediário. Ah, eu tô no avançado. E aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar mais uma vez aqui a cena para a gente poder assistir e fechar novamente, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se tá no ponto aqui. Tá no ponto. Pronto? Vamos lá. Is it safe? Ó, lembra que eu falei que ele para, ele sente se o anel tá lá, ó? Aí ele começa, ó, never, quer ver, ó? Never put it on. Never put it on, quer dizer, nunca coloque o anel, tá? For the agents of the Dark Lord will be drawn to its power. Olha só, for the agents of the Dark Lord would be drawn to its power. O que é isso? Porque os agentes do The Dark Lord, né, o Senhor Sombrio, né? The Dark Lord will be drawn to its power. Serão atraídos pelo seu poder. Então nunca coloque o anel. E aí ele continua lá. Always remember, Frodo. O que ele falou aqui? Pegou? Always remember, Frodo. The ring is trying to get back to its master.
It wants to be found. E aí ele vai lá e fecha, né? O anel quer voltar para o seu mestre, ele quer ser encontrado. E aí, curtiu essa aula aqui? Curtinha a aula, né? Mas deu para aprender bastante, especialmente ali quanto aos níveis, né? Ainda teve alguns ajustes e detalhes de pronúncia para você. Se você gostou, deixa aqui embaixo para mim, para eu saber nos comentários. Aproveite, deixa o seu like nesse vídeo aqui. E aí, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Aproveita, manda essa aula aqui para quem está aprendendo inglês também e precisa saber disso aí. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!